Graças e paz, queridos. Amém. Quando chegamos aqui, o Senhor já estava. Amém. Nada é sobre nós, tudo é sobre Deus. E Ele é quem tem cuidado de cada um de nós, é Ele quem tem feito tudo acontecer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 13, verso 8. Está escrito: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Eu escolhi um tema bem prático e fácil da gente entender. Jesus ainda cura hoje. Amém? Ele não. Igreja, a palavra de Deus, ela mostra que Jesus não muda. Nosso Deus, Ele diz que é o mesmo, amém? Ele não muda, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Cristo que curava no passado cegos, aleijados, mancos, enfermos de doenças graves, o câncer, pessoas que não enxergavam, é o mesmo que continua atuando hoje, nos dias atuais. Repita comigo essa frase, tá? A cura não é apenas um relato do passado, mas uma realidade presente para aqueles que creem. Eu gosto muito desse versículo que diz: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Tiago 5,15. A cura, ela pode ser uma obra sobrenatural, ela pode ser uma obra natural do Senhor. Ele pode agir sobremaneiramente no sobrenatural e também ele pode agir no mais simples possível. Nosso Deus, ele vai agir também. E ele pode se manifestar através da nossa fé. Ele vai fazer mover montanhas através da nossa fé. Nós vimos no Evangelho de Marcos, capítulo 5, algo muito interessante, uma passagem que eu admiro bastante, que é sobre a mulher do fluxo de sangue, que passou 12 anos, gastou tudo que tinha, nenhum médico conseguiu curar aquela mulher. Bastou apenas um toque nas orlas da veste de Jesus e ela foi curada. Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E você será curada desse mal. E seja curada desse mal. E assim foi que aconteceu na vida daquela mulher. E Deus continua ouvindo a nossa oração hoje, irmão. Você crê nisso? O Senhor, Ele continua ouvindo a nossa oração. Ele continua respondendo a nossa fé. Ele não mudou em nada. Ele permanece porque Ele é o médico sobre excelência. Quando disser para você, o médico disser: olha, não tem jeito, Deus está dizendo: eu dou conserto em tudo. Eu mudo situações. Eu transformo vidas. Aquilo que estava perdido, Deus vai e resgata. Deus traz vida ao morto. E como os irmãos já sabem que eu fui um morto, né, pastor Edson? E em 2019, eu comecei uma batalha muito grande que eu vou citar logo imediatamente o seguinte: um irmão da igreja, domingo pela manhã, ele disse que eu sou como um gato que tem 7 vidas. Mas eu tenho que ter cuidado, porque eu já devo ter usado umas 4 vidas. Né? Mas eu esqueci de dizer para ele uma coisa: mesmo que eu gaste essas 7 vidas, eu tenho a vida eterna. E é algo maravilhoso dizer que em 2019, eu fui diagnosticado com câncer de bexiga. Em um exame de vias urinárias, foi detectado. Iniciei o tratamento, cumpri todo o processo, fui restaurado. Glórias ao Senhor. Em 2020, fui fazer novos exames. Quem estava lá? Na mesma bexiga, câncer novamente. Iniciei todo o processo de tratamento. Deus foi trabalhando,
fomos restaurados novamente, fomos curados. Glórias ao Senhor. Inicia 2020. Inicialmente tinha terminado o tratamento e eu precisava voltar para o médico quando iniciou a pandemia, como todos sabem. Terminou aquele período de pandêmico forte e acaba que eu iniciei um processo muito sério, como a igreja sabe, 3 meses internado, onde a igreja orou, a igreja acompanhou, a igreja visitou, a igreja intercedeu, a igreja passou esse período me colocando diante do Senhor, entregando a minha vida diante do Senhor, e o Senhor foi agindo durante esses 3 meses. Nesse período eu precisava ser restaurado pelo Senhor, como todos sabem. E acontece que, difícil demais, entre UTI, quarto, entubado, morto e ressuscitado, né, pastor? Um diagnóstico bem trágico mesmo, mas o Senhor estava cumprindo seus planos ali, quando Ele me trouxe à vida novamente. Passou aquele período, eu fui ao hospital, aos médicos novamente, fazer novos exames, de bexiga e vias urinárias de quem estava lá? Câncer de bexiga novamente. E nosso Deus, Ele trabalha de maneira muito soberana. Quando você sabe de um diagnóstico desse, você vai ficar abalado, você vai ficar com os nervos abalados. Nosso Deus, Ele continuou conosco naquele momento. A gente vai, faz todo o processo, é curado novamente, é restaurado. Deus trabalha de maneira maravilhosa. Ele tem conduzido nossas vidas, Ele não nos deixa sozinhos. Ele está neste lugar, querido. Você talvez tenha entrado com desesperançoso, triste, cabisbaixo, mas o Senhor está neste lugar para te dizer: Ele permanece sendo o mesmo Deus. Parece uma saga, irmão. Parece uma saga, mas junho passado, esse ano, fui fazer novos exames de vias urinárias. Acho que eu não vou fazer mais não, viu? Eu e minha família passamos mais uma vez por um momento difícil, onde a prova se estampava mais uma vez sobre nós. A ansiedade, ela veio novamente, fiquei muito abalado com essa situação. Os novos exames agora não mostrou uma lesão, mostraram 2 lesões. Então, quando voltei do diagnóstico, eu disse para ela: amor, vai começar tudo de novo. Ela viu que eu estava bem abalado, estava triste, estava desanimado. Então, marcamos com o médico para fazer a cistoscopia, né, que é o exame para fazer a retirada de amostra, para fazer a biópsia. Marcamos, fomos, foi realizado tudo isso. E nesse período de descoberta, a gente começa a intensificar nossas orações, como a igreja sabe. Os irmãos oraram, os irmãos me colocaram diante de Deus, os irmãos estiveram em oração, os irmãos nos apoiaram de maneira muito amada. A igreja tem nos incentivado a buscar ao Senhor, e durante esse processo de busca da presença do Senhor e da cura, eu ouvi uma palavra que uma irmã estava pregando certa vez, e ela tomando posse de algo que ela não via. Lá em Hebreus 11:1 diz o que? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E eu disse: Deus, eu quero ser curado. Então, todos os dias eu acordava com aquela fala na minha mente, no meu coração, e aquela certeza de que Deus estava fazendo algo, e eu dizia: Deus, eu estou curado pela Tua palavra. O Senhor tem me curado. Isso foi fulminando dentro de mim de uma maneira que eu cria plenamente que eu estava curado.
a igreja veio intensificando suas orações e eu senti que Deus estava agindo. Dia 12 de agosto, como os irmãos estavam presentes aqui, o pastor nos chamou para fazer uma oração e impôs as mãos sobre nós. Naquele momento eu senti que Deus estava fazendo algo diferente. Eu senti o Espírito Santo agindo de maneira que eu estava visivelmente curado por dentro. Eu sabia que Deus estava fazendo algo maravilhoso. Quando eu levantei, já não era mais o mesmo. Deus estava agindo. Mas para tudo isso precisa de uma prova. Aí você precisa provar que você está curado. Como é que você vai provar? Então, foi marcado para o dia 9 de setembro fazer o procedimento de ressecção das lesões. Quando estamos no hospital, chegamos lá com aquela ansiedade, né, e na descoberta de que tudo aquilo não vai acontecer porque Deus já havia agido de maneira sobrenatural. E quando vamos para o bloco, eu fui tranquilo. Fui tranquilo porque eu tinha certeza do que Deus tinha feito. Foi feito o procedimento, eu voltei para o quarto apagado ainda, e minha amada esposa, ela verificou o dreno, né, que estava totalmente transparente. O líquido que saía estava totalmente transparente, onde que das últimas 3 vezes que eu havia feito, era sangue, muito sangue, e naquele momento que ela observou, ela disse, não tem sangue algum. Então ela pensou, o médico não fez nada. E quando eu acordei, ela me mostrou como estava o local. Ela disse, o médico não fez nada, amor. Eu digo, eu creio. Antes um pouquinho, na segunda-feira, eu disse, amor, eu vou para Caruaru dirigindo e volto dirigindo, porque o médico não vai fazer nada. Ela disse, não, amor, vamos chamar a Alexandre para Alexandre levar. Eu digo, você não tem fé, não, é? Ela disse, eu tenho fé, mas a gente tem que ter precaução, né? Então, nós fomos para fazer isso aí. Quando eu acordo, ela me mostra e a gente fica naquela expectativa. E agora? O médico, ela ligou para a enfermeira, falou com a enfermeira, o médico vai vir hoje aqui ainda à noite, e ela disse, não, só talvez amanhã à tarde. Aí passamos a noite naquele processo de irrigação, e quando é pela manhã, às 9 horas aproximadamente, o médico chega no quarto, e eu olho para ele e pergunto prontamente, doutor, o senhor não fez nada, não é isso? Ele olhou para mim, ele fez assim, como alguns irmãos devem ter visto o vídeo, e ele responde, né? Não foi preciso fazer a ressecção, porque não havia nada. Eu olhei para ele e disse, doutor, foi Deus quem fez. Então ele, uma pessoa muito amável, uma pessoa muito querida minha, ele disse, o processo que nós fizemos da cistoscopia, aquela pinçada, né, aquela pinçada ali, retirou tudo. Mas como nós cremos que pode acontecer, Deus usa as mãos dos médicos, Deus usa quem Ele quer, quando e como Ele quer. E eu entendi que naquele momento ali, Deus tinha mostrado mais uma vez a sua ação na minha vida, me dando assim mais uma oportunidade de poder declarar que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus presente na vida de cada um de nós. Nessa caminhada de tristeza, de dores, há um momento de alegria, de vitória, de bênção, há um momento que Deus traz nos paz. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu guardo no coração essa palavra, eu guardo na minha vida essa palavra, e quero dizer para os irmãos que Jesus, Ele ainda cura. Creia com todo o seu coração, que Ele é o mesmo Deus
do passado, Ele é o Deus do presente, Ele é o Deus que age em meio à alegria e age no meio da dor. Não há Deus como o nosso Deus, irmãos. Não há Deus que nós não possamos buscar, que não seja o nosso Deus vivo, como nós acabamos de cantar nesse instante aqui, esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem agido de maneira muito grandiosa. E eu creio que tudo Deus tem um propósito. Deus, Ele não me trouxe essas bênçãos durante esse processo todo, se não for para um propósito, para que o seu nome seja glorificado. Nada é sobre homens, é tudo sobre Deus. Que Ele derrama a sua graça sobre a tua vida. Creia, busque, entregue ao Senhor. Pague um preço de buscar ao Senhor, e Ele vai honrar a tua fé, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.